Seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. O novo pacote de fundos europeus, o Portugal 2020, já está a mexer com a abertura das primeiras candidaturas aos vários programas operacionais. As prioridades do novo quadro de apoio mudaram. Já não serão os equipamentos e infraestruturas, o betão, a absorver a maioria dos fundos. A grande aposta agora são as empresas, com 40% do financiamento a ser canalizado para a competitividade e internacionalização da economia. As regras de atribuição dos fundos também são outras. O financiamento fica dependente dos resultados dos projetos. O Governo espera uma execução de 5% das verbas do Portugal 2020 este ano. Para debater a importância dos dinheiros de Bruxelas para relançar o investimento em Portugal, contamos com a presença do professor Antunes Ferreira, do Instituto Superior Técnico, de Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e também do professor António Mendonça, do ISEC. Sejam os três muito bem-vindos. Professor Antunes Ferreira, a Ordem dos Engenheiros, juntamente com a Ordem dos Economistas, fizeram um trabalho de definição de uma metodologia para a atribuição dos fundos do Portugal 2020, um trabalho que entregaram ao Governo. Nesse vosso trabalho, quais foram o que é que consideraram importante que estivesse presente na atribuição dos fundos comunitários? Muito bem, em primeiro lugar, muito bom dia. E começar por referir que esse documento tem duas partes. Uma parte que diz respeito aos aspectos metodológicos de avaliação e uma outra parte que diz respeito aos aspectos deontológicos da avaliação. Eu vou deixar a parte dos aspectos deontológicos para o professor António Mendonça e vou começar a referir-me à parte dos aspectos metodológicos. Ora bem, quando se fala em avaliação, em primeiro lugar, é preciso identificar objetivos que se pretendem atingir, alcançar, com estes investimentos. E, portanto, quando se pretende avaliar um projeto, ele deve ser avaliado face a esses objetivos que foram identificados. Obviamente que não cabe a uma equipa técnica identificar objetivos. Esses objetivos devem ser identificados pelo corpo político que negociou, que identificou trajetórias. Foi o Governo que estabeleceu as prioridades. Exatamente. E, portanto, quando nós falamos em avaliação, e agora uma outra parênteses, quando falamos em modelos de avaliação, os objetivos devem ser inputs desses modelos e não deve ser um output. Portanto, nós devemos desenvolver modelos que visam avaliar os projetos face a esses objetivos. E quando se fala em modelos, é bom que tenhamos claro que o modelo é sempre uma representação simplificada da realidade e que deve refletir o quê? As preocupações, os juízos de valor, as restrições que são importadas exatamente de quem tem o poder de decisão. A quem faz os modelos compete desenvolver ou ter uma metodologia que consiga incorporar todos esses valores no modelo. Então posso perguntar, para que é que serve o modelo? O modelo tem, para mim, duas virtudes. Uma é que permite justificar a decisão. Segundo, e portanto torná-la clara face a questões que são levantadas, porque é que é o projeto A e não o projeto B, ou porque é que é e então o modelo permite, digamos, justificar essa decisão. Quais foram os aspectos essenciais dessa metodologia que foi proposta? Ora bem, os aspectos essenciais, começámos pela identificação dos objetivos. Depois, quando se identificam os objetivos, é preciso passar para uma outra fase que tem a ver com a operacionalização desses objetivos. Como é que vamos medir, face a esses objetivos, o desempenho dos projetos? E aí há dois passos muito importantes. Um que é a identificação
dos indicadores de impacto, os descritores de impacto, que vão medir como é que o projeto vai responder face a esses objetivos, e depois uma outra etapa, que é que passamos essas unidades de impacto, por exemplo, em horas ganhas na deslocação, por exemplo, em número de postos de trabalho criados, etc., para unidades de valor. Aí entramos com uma outra etapa, que é a construção da função de valor. E então temos o projeto que é avaliado segundo cada um desses objetivos e já em funções, com parâmetros, com valores, que são as funções de valor. Depois temos uma outra fase, que é a fase de combinação destes resultados, que normalmente se faz através de trade-offs entre a atratividade segundo um dado objetivo face à atratividade segundo outro objetivo. E, portanto, é preciso aí emitir juízos de valor que permitam transformar unidades de valor segundo um dado objetivo em unidades de valor globais. E para isso é preciso construir os tais trade-offs. Por fim, sim, só dizer isto, é muito importante fazer uma análise de robustez e sensibilidade aos resultados. Porquê? Porque há muita incerteza associada a estes juízos de valor, e, portanto, é necessário estudarmos como é que os resultados obtidos da avaliação se mantêm se houver variações face a esses parâmetros que foram assumidos. Professor, e essa metodologia foi incorporada nas atuais regras de atribuição dos fundos? As candidaturas já estão abertas? Esta metodologia foi descrita no documento que referiu e foi entregue ao Governo. Professor António Mendonça, relativamente aos aspectos deontológicos de que falava aqui o professor Antunes Ferreira. Em primeiro lugar, muito bom dia. Eu gostaria de dizer que relativamente a uma comissão desta natureza, aliás, foi criada no âmbito das 2 ordens de economistas e engenheiros. Em primeiro lugar, eu queria dizer que há aqui alguma novidade, não é? Eu julgo que, se não é a primeira vez, é uma das primeiras vezes em que, efetivamente, as ordens são chamadas a ter um papel precisamente na análise, enfim, de prioridades e, sobretudo, de metodologias para avaliar os grandes projetos, os seus impactos. E isto porquê? Porque, ao longo, enfim, nos últimos anos, tem havido muita controvérsia relativamente à forma como são geridos a utilização, ou é gerida a utilização dos fundos, mas também em torno daqueles projetos mais sensíveis, muitas vezes que mobilizam uma maior quantidade de fundos. E eu julgo que é uma iniciativa importante, precisamente, que haja a preocupação de definir um conjunto de regras que permitam, enfim, tornar mais transparente todo o processo de decisão e que seja visível para a opinião pública que, de facto, as decisões que são tomadas relativamente a projetos que são projetos fundamentais, que mobilizam muitos fundos, são as decisões mais adequadas, tendo em conta os objetivos que são definidos. Agora, é importante ver o seguinte: não nos compete, e portanto essa não foi a nossa preocupação, substituir-nos às decisões de natureza política que competem aos governos, competem aos órgãos, enfim, era um contributo. Existentes. É um contributo. Um contributo. É também importante, entrando na parte deontológica, chamar a atenção para isto. É porque é importante garantir que as pessoas aos mais diferentes níveis que são chamadas a contribuir para as decisões, para a avaliação, para as análises, sejam pessoas, de facto, irrepreensíveis do ponto de vista da sua competência técnica, da sua atitude moral e, portanto, que quando estão a exercer essas funções, o façam tendo em conta o interesse público. Mas qual foi o resultado desse contributo? Não, o resultado desse contributo, vamos lá, para já, é, digamos, a elaboração de um documento onde são fixadas um conjunto de regras que têm a ver precisamente com a forma como se encara o processo de decisão relativamente a esses projetos e agora, eu julgo que compete, enfim, ao Governo, aos Governos, ver a melhor forma e a melhor maneira de dar seguimento àquilo que nós fizemos. Repare, nós fizemos o nosso trabalho e fizemos-lo com o sentido de, digamos, de serviço público. Agora, compete aos órgãos políticos aproveitar o trabalho, mas eu penso, enfim, que haverá seguramente bom senso para aproveitar o contributo que foi dado por esta Comissão. Rui Leo Martinho, as ordens gostariam de ter tido algum feedback por parte
do Governo relativamente à vossa proposta, ao vosso contributo? Vamos lá ver, isto é relativamente recente. Isto são contributos, como foi dito ali pelo professor Mendonça e bem, contributos que as duas ordens fizeram conjuntamente. Pode parecer um bocadinho inédito, mas eu acho que é um bocadinho também o papel das ordens, sobretudo de ordens relativamente técnicas, onde há uma determinada independência, se quiser, política, partidária, e, portanto, é possível conceber determinado tipo de critérios que sirvam todo e qualquer tipo de governo. Não é este, nem o outro, nem aquele que está para vir ou aquele que se vai embora. Para qualquer governo. Porque aqui o que significa mais com estes contributos é que nós, ambas as ordens, achamos que deve haver a máxima transparência destes processos. Aliás, todo o acordo de parceria que foi estabelecido entre o governo português e Portugal e os fundos europeus estabelece exatamente que os critérios devem ser muito rigorosos, devem ser quantitativa e qualitativamente bem identificados e, portanto, toda esta capacidade de poder ajuizar sobre projetos onde vão ser aplicados fundos públicos, onde vão ser aplicados fundos europeus, que vão servir para desenvolver os tais objetivos de que falaram os meus colegas, que são fixados, digamos, pelos governos, que são objetivos macroeconómicos ou objetivos estruturais, tudo o que seja julgar com mais transparência, com mais clareza, eu acho que é sempre positivo. Na área deontológica, o que é que prevê exatamente a vossa proposta? Na área deontológica, o que nós, sobretudo, assentamos é que se devem aplicar, quer aos promotores de projetos, quer às outras partes envolvidas, o máximo de transparência para que se perceba quais os critérios, como é que são atribuídos os fundos. Depois, que se deve monitorizar a eficiência e a eficácia da aplicação dos fundos. Ainda que deve haver idoneidade do promotor, que deve haver idoneidade das outras partes, que deve haver uma conformidade legal do projeto, que deve haver rigor e objetividade dos processos, que deve haver, ao fim e ao cabo, boa governação, prestação de contas, transparência. Professor Antunes Ferreira, de facto há aqui uma preocupação em garantir que os apoios tenham realmente resultados. Parece-lhe que é bom que assim seja, que de facto a entrega dos financiamentos esteja dependente de resultados efetivos? Eu custa-me a perceber é que não fosse assim. Porque... Parece que o anterior quadro comunitário não era bem assim, não é? Bom, mas não comentando agora o anterior quadro comunitário, o que me parece é que a avaliação dos projetos deve ser face a resultados. E, como o Sr. referiu, a monitorização aí é fundamental. Porque, repare, como eu referi há pouco, há uma grande incerteza quando se estimam impactos. É importante fazer essa monitorização para avaliarmos no decurso do projeto se efetivamente estamos a atingir ou não os impactos para os quais tínhamos programado o projeto. Porque se não estivermos a atingir os impactos, algo tem que ser corrigido, por forma a aumentar a eficiência dos fundos que estão a ser despendidos nesse investimento. Portanto, a avaliação dos resultados na avaliação, desculpem o termo em inglês, ongoing, é fundamental. Mas parece-lhe que estão instituídas as regras e o modelo que foi criado para a gestão deste Portugal 2020 garante que se consigam atingir os objetivos? Isso devo dizer que tenho algumas dúvidas, mas os princípios estão enunciados. E estando os princípios enunciados, é preciso implementá-los. E na sua implementação iremos efetivamente validar se essa monitorização está a ser feita, se a avaliação dos resultados está a ser tomada em linha de conta na atribuição dos financiamentos. Professor António Mendonça, de facto, se não houver resultados, há projetos em que terá que haver devolução de fundos. Isto é uma mudança em relação àquilo que acontecia no quadro anterior. Vamos lá, eu acho que, enfim, numa estratégia desta natureza e tendo em conta aquilo que se está a passar neste momento, quer na Europa, quer em Portugal, relativamente ao investimento, nós temos que ter preocupações muito concretas. Portanto, e é importante que a nossa atenção se centre, efetivamente, nos projetos. Ou seja, nós não podemos cair na tentação, ou não podemos correr o risco, de estar a discutir sistematicamente metodologias
e, digamos, descurar os projetos em si. E, portanto, julgo que a nossa grande atenção, digamos que nós fizemos o nosso papel, que foi dar um contributo para criar metodologias que permitam, de certa maneira, contribuir para que haja uma garantia de que os projetos, que a seleção dos projetos é a mais adequada, tendo em conta os objetivos gerais, e que, por outro lado, também há, digamos assim, um acompanhamento, uma monitorização do seu desenvolvimento, de forma a garantir que eles chegam a resultados e também, em função dos resultados, avaliar, digamos, o tipo de financiamento que eles têm. Portanto, acho que há aqui, digamos, naturalmente, alguns aspectos positivos e desenvolvimento relativamente a programas anteriores, mas há aqui uma aquisição de conhecimento, de experiência e também uma análise do que é que falhou em anteriores quadros comunitários e, portanto, naturalmente que há aqui uma preocupação de corrigir e, portanto, isso é positivo, mas eu queria dizer que, neste momento, a nossa atenção deve estar centrada em primeiro lugar, criar as condições para que apareçam projetos, para que esses projetos depois entrem no processo normal de avaliação, de decisão e de concretização. E para mim isto é que é central, não é? Porque quando nós olhamos para aquilo que está a acontecer, como eu disse no início, quer na Europa, quer em Portugal, em matéria de investimento, é terrível. Quer dizer, o investimento está muito baixo. Por exemplo, em Portugal, o nível do investimento está quase no início dos anos 90, não é? Quando nós olhamos para aquilo que é o volume de investimento. E rapidamente temos que criar condições para retomar o investimento. E nesse contexto, os fundos europeus, tanto do Portugal 2020 como do chamado Plano Juncker, serão fundamentais para que o crescimento em Portugal volte a alcançar os níveis pré-crise? São, digamos que eu diria que são fundamentais, são uma condição necessária, mas não podemos ter ilusões relativamente a ser a única via que permite recuperar a economia e permite retomar o investimento. Quando nós olhamos, há aqui um problema central, estrutural, que tem que ser resolvido pela própria Europa, que é a dimensão, neste momento, do orçamento europeu, que é cerca de 1% do PIB, não é? E, portanto, vamos lá, há aqui uma limitação estrutural relativamente a essa capacidade de intervenção da Europa, designadamente dos fundos que consegue mobilizar para apoiar o investimento. Eu julgo que a Europa deveria também começar a preocupar-se em alargar substancialmente a dimensão do seu orçamento. Criar talvez a figura digamos, de projetos de natureza europeia, que são aqueles que são considerados fundamentais para o avanço do projeto de integração europeia, e cautelar a relação com, neste momento, um outro tipo de preocupação que existe na Europa, que é a preocupação com os déficits, com a dívida, e que, de certa maneira, pode haver aqui uma contradição entre, por um lado, nós queremos retomar o investimento e canalizar fundos para essa retoma do investimento, e, por outro lado, a preocupação com a correção dos desequilíbrios orçamentais, que é correta, que é legítima, mas que seguramente que poderá haver aqui alguma contradição, como já houve no passado. E, portanto, a Europa tem que criar mecanismos, e eu julgo que esta figura dos projetos europeus pode ser uma forma de atenuar os impactos e, portanto, de diminuir as restrições que neste momento existem, particularmente para países como Portugal, que têm preocupações com o reequilíbrio orçamental. Relativamente ao plano Juncker, e falou nos déficits, os investimentos que vão poder beneficiar dos fundos do plano Juncker, falou-se inicialmente na possibilidade de não contarem para o déficit, mas parece que isso não vai acontecer assim. Sim, é verdade. Na sua opinião, seria importante que o investimento nacional no âmbito desses projetos não contasse para o déficit das contas públicas? Eu penso que sim. Eu penso que deveria, vamos lá, não é adotar uma atitude, digamos, extremamente liberal relativamente a essa matéria, mas deveriam ser criados mecanismos e, sobretudo, uma visão em que projetos que possam contribuir efetivamente para a retoma do investimento, para o crescimento, para a dinamização do emprego, possam, digamos, ser avaliados noutra perspectiva e, portanto, seja minorada o problema do seu impacto em termos dos déficits. Acho que a Europa devia caminhar neste sentido. E, portanto, aquilo que falou é, de facto, é verdade. Há dúvidas relativamente a poderem ser ou não poderem ser, vamos lá, descontados em termos dos seus efeitos sobre os déficits. Eu julgo que isso, enfim, a Europa deveria ultrapassar essas dúvidas e deveria criar, como eu disse, esta figura de projetos de natureza europeia. Rui Martinho, esta questão do investimento nacional no âmbito desses projetos europeus, contar ou não para o déficit, em sua opinião, poderia ajudar países com maiores dificuldades, como Portugal? Seria bom que assim fosse?
Neste momento a dificuldade é quase europeia, não é só nossa, porque efetivamente o investimento veio muito para baixo de valores a todos os níveis conhecidos, em quaisquer países, praticamente com exceções muito honrosas, como o caso do Reino Unido e pouco mais. Mas eu penso que sim, se houver limites e se houver muito bem estipulado quais são esse tipo de investimentos e quais são os limites que devem ser aceitáveis, para não termos depois governos repetidamente a ter que novamente sanear a questão do déficit público. Agora, isto tem muito a ver com outra questão, que é o aprofundamento da integração europeia. Ela está à mesma, mesmo depois desta crise, num processo em que nós não estamos a ver se vamos efetivamente aprofundar a integração dos países que fazem parte deste clube ou se vamos manter as coisas como estão. Até agora, e devido à dificuldade exatamente de acordo entre os vários países, às dificuldades de vários países, os quais nós também tivemos, mas a Grécia é o caso mais paradigmático, tem-se estado numa situação em que não há, digamos, novas iniciativas no plano político na questão da integração europeia. Ora, eu penso que elas são necessárias. Não é só no aspecto económico, não é só no aspecto monetário, não é só no aspecto financeiro, mas no aspecto político. E, portanto, eu espero que após tratar desta questão da crise profunda que afetou muitas das economias europeias, tratada a questão da Grécia com uma situação e uma solução que brevemente devemos conhecer, que haja esse aprofundamento, sob pena de nós não conseguirmos chegar aos objetivos totais daquilo que é a União Europeia, porque estamos exatamente a meio, mas não há maneira de darmos aquele passo fundamental, que é fazer um maior aprofundamento pela questão fundamental, é que sem esse aprofundamento não consegue controlar devidamente os vários países de uma forma, digamos, mais capaz de ter um objetivo único, que é o desenvolvimento, o crescimento e a competitividade da Europa como um todo. Professor Antunes Ferreira, relativamente ao Plano Juncker, como é que Portugal poderia beneficiar desse plano? Quais são os grandes investimentos na área dos transportes, na área energética, que poderiam vir a beneficiar ou poderão vir a beneficiar desses apoios? Nós, ao nível de Portugal, ao nível dos transportes e das redes, digamos, infraestruturas, tivemos bastantes investimentos nos últimos quadros comunitários, especialmente na parte da rede viária. Onde é que Portugal, em meu entender, está mais deficitário ao nível de investimentos? Na parte das infraestruturas portuárias e na parte ferroviária, que faz o relacionamento dessas infraestruturas portuárias com o Interland respectivo. Portanto, aí é nitidamente uma zona onde Portugal pode, e em meu entender deve investir nesse tipo de projetos. Veja-se, por exemplo, o caso de Sines neste momento, que não tem, digamos, uma infraestrutura ferroviária que ligue ao seu Interland, e isso é fundamental para fazer, digamos, aumentar o crescimento daquele porto. E, portanto, penso que ao nível dos transportes é fundamentalmente nesses dois tipos de infraestruturas que há um investimento. E os fundos europeus podem ser importantes para concretizar esses investimentos? Desculpe. Os fundos europeus serão muito importantes para que essas obras consigam ser realizadas? Com certeza, porque os investimentos envolvidos são investimentos de grande dimensão e que, portanto, a utilização de fundos comunitários é fundamental para o seu desenvolvimento. Professor António Mendonça, relativamente às prioridades de investimento para os próximos anos, em termos de obras públicas, há um plano definido? Parece-lhe que as prioridades estão bem definidas? Se me permite, relativamente a essa matéria, mais do que as prioridades, tem que haver coerência estratégica. Ou seja, nós há muitos anos, e no âmbito de diferentes quadros comunitários, que temos fixados muitos objetivos para o domínio, enfim, dos transportes, das comunicações, e de facto Portugal fez progressos muito significativos a vários níveis nesse domínio. Quer dizer, o que é hoje Portugal não tem nada a ver com aquilo que era Portugal há 20 anos atrás, não é? Para não irmos mais longe. E, portanto, Portugal fez de facto progressos muito importantes. Já é mais duvidoso se esses progressos que foram feitos em matéria de infraestruturas tiveram
o impacto em termos económicos. Quer dizer, se contribuiu para aumentar a competitividade da economia, para, enfim, sustentar uma dinâmica de crescimento que permitisse ao país dar mais saltos em matéria de posicionamento externo, de competitividade, de exportações. Isso é que é a dúvida que existe. E, portanto, as infraestruturas são importantes, são uma condição necessária, mas não são uma condição suficiente. É necessário que sejam bem aproveitadas e, portanto, há todo um outro conjunto de investimentos que têm que ser feitos no sentido de aproveitar essas infraestruturas. E, mais uma vez, aqui vem o problema da estratégia e da coerência estratégica. Eu tive a oportunidade, enfim, como é do domínio público, de estar um pouco dentro, digamos, destas definições. E o que é espantoso... Foi Ministro das Obras Públicas, Transporte... sim, e o que é espantoso é o tempo que vai entre começarmos a definir um determinado projeto, tomarmos a decisão e depois a sua concretização. Às vezes são décadas, não é? Aliás, quando nós olhamos para aquilo que se passa relativamente ao aeroporto, quando nós pensamos que já teve definido a construção do aeroporto no início dos anos 70, ainda estamos a discutir se vamos construir ou não vamos construir o aeroporto, ainda estamos novamente a discutir se é ali, se é acolá, se é Portela mais 1, se é Portela mais 2. Nós vamos ver que, de facto, um país que demora 30, 40, 50 anos a tomar uma decisão não está bem. E, portanto, tem que haver aqui um consenso político entre os principais partidos relativamente às prioridades fundamentais, aos grandes projetos. Tem que haver, eu julgo que têm que ser criados mecanismos no sentido de estabelecer um consenso e depois avançar com eles em função também das disponibilidades financeiras, como é óbvio. Mas uma coisa é ter definidos os projetos, outra coisa é a sua oportunidade, designadamente em termos financeiros. Quer dizer, eu posso não avançar agora com o projeto, mas ele está ali e assim que houver oportunidade devemos avançar. Portanto, coerência estratégica, não se pode estar numa situação em que cada governo que vem julga que o governo anterior não definiu bem as coisas, só fez as neiras. Parece-lhe positiva a proposta do Partido Socialista no seu programa de governo de que os grandes projetos tenham que ser aprovados no Parlamento por uma maioria? Sim, em primeiro lugar, repare que os partidos têm os seus programas e quando vão a eleições sufragam precisamente esses programas. Mas, relativamente a projetos que são projetos fundamentais, que mobilizam muitos fundos, eu julgo que é preciso encontrar mecanismos, e pode ser precisamente a Assembleia, no sentido de haver algum consenso. Mas repare, já houve consensos anteriores relativamente a o Plano Rodoviário Nacional, que falava aqui o meu colega, e que foi objeto de muitas críticas, e foi objeto de uma aprovação unânime na Assembleia, e portanto depois sucessivamente se esteve a procurar, enfim, concretizá-lo. Mas, enfim, é importante que haja esse consenso, mas, sobretudo, é importante também que haja coerência estratégica. E, por outro lado, há outra questão que eu julgo que é fundamental e até que se liga com o nosso código e com a nossa proposta de código deontológico, que tem a ver, enfim, com isto, tem a ver com as competências que existem no próprio Estado. E nos últimos anos nós temos assistido a uma perda muito grande de competências que se traduzem muitas vezes numa grande dificuldade em avaliar os próprios projetos. E este do meu ponto de vista, é um drama, quer dizer, o Estado perdeu competências e é importante também que haja essa preocupação de, simultaneamente, quando se aposta na questão do investimento, quando se aposta na criação de mecanismos que permitam fazer uma avaliação mais correta desses investimentos, também haja uma preocupação de criar competências, de atrair quadros qualificados que permitam também dotar o Estado de capacidade de análise e de definição de objetivos. E nesta altura o Estado já não tem essas competências? O Estado perdeu muitas competências nessa matéria, elas estão dispersas. E, de facto, é uma das dificuldades que neste momento existem, é, de facto, a existência de uma concentração de competências que permitam permanentemente estar, digamos, a discutir, a monitorizar, a fazer novas definições e a dotar os decisores políticos das bases para a tomada dessa decisão. O Estado perdeu muitas competências e acho que deveria ser feito um esforço muito substancial no sentido de voltar a dotar o Estado dessas competências e também de mecanismos de articulação do Estado com outras instituições que o possam ajudar precisamente neste processo, como seja, por exemplo, as universidades. E as ordens com as universidades, com instituições que também reúnem competências
que aos diferentes níveis podem ser interligadas, podem ser integradas no sentido de permitir as melhores tomadas de decisão. Fazemos agora um curto intervalo neste Comissão Executiva que volta já a seguir. Até já.